Buenas, pessoal, iniciando mais um vídeo então, né? Voltando a gravar vídeo hoje, sexta-feira 13, dia 13, obviamente acabei de falar, mas 19 horas 49 minutos, um pouco mais tarde, não sei se o vídeo vai ao ar hoje ou vai amanhã, depende da hora que eu acabar e até a hora que renderizar, né? Bom, voltando a gravar vídeo, eu não tinha parado de gravar vídeo porque quebrei, porque faltou dinheiro na conta, porque minhas operações não estão dando certo, etc e tal, né? Pelo contrário, eu tenho operado mais e tenho focado mais, bem a grosso modo, vamos ser bem grosso aqui, eu tenho focado mais em ganhar dinheiro, né? Então, basicamente é isso. Então, gravar vídeo é uma coisa que eu gosto, obviamente sempre gostei, uma coisa que eu aprendo muito gravando, eu até fixo mais as próprias coisas que eu estudo quando eu vou gravar e vou falar, porque então eu acabo, né, aprendendo mais também, e às vezes no próprio vídeo sai algum insight, alguma coisa ali que dá aquele estalo na hora, né? Mas gravar um vídeo demanda tempo, né? Eu tenho que me organizar, tenho que gravar, tem um tempo de gravação, às vezes erra, tem que gravar de novo, tem que renderizar, tem que postar, então tudo isso despende um pouco de tempo. Tudo é de graça, não tenho ideia de faturar em cima disso, nem nada, por isso que eu nem fomento, não incentivo, não patrocino, não pago propaganda em YouTube nem nada, é simplesmente roda no modo orgânico aqui, tá? Então, voltando a gravar vídeo, mas enfim, teve praia também no meio do caminho, final de ano a gente diminui um pouco a frequência ali, é normal, ficar falando, né, asneira aqui só para encher linguiça, como se diz, né, também não é o meu feitio, eu gosto de vir quando tem coisa relevante. Mas enfim, não é para falar de mim, vamos para mais um vídeo. Bom, se você é novo aqui no canal, se chegou agora, se não conhece os vídeos aqui ainda, nunca assistiu nada, recomendo que assista os vídeos anteriores, tem bastante coisa bacana aí, né? E se gostar desse conteúdo, se gostar do que eu tenho falado aqui nos últimos anos, vamos dizer assim, compartilhe esse vídeo, compartilhe o conteúdo, curte, comenta aqui embaixo, ah, não gostei, falou besteira, não sei o que, mas pode comentar. Eu não sou dono da verdade, muitas coisas que eu falo aqui, eu postei em story no Instagram lá falando lá, fonte, dois pontos, minha cabeça, né? Porque eu gosto de ter ideias, ter alguns insights e não é assim, ah, de onde é que tu tirou isso? Cara, eu imagino isso, né? Então, algumas coisas dão certo, algumas coisas dão errado e não tenho vergonha, nem me escondo quando dá errado, né? Pelo contrário, eu prefiro que muitas coisas minhas, quando deem errado cedo. Eu tenho uma ideia que acho que vai subir tal coisa, vai cair tal coisa e aí não acontece. Eu gosto quando aquilo lá não acontece logo, né? Então eu não fico lá teimando, pagando para ver. Então acho que isso é uma coisa bem interessante. E acho muito válido essa troca de informação, né? Então eu gosto quando uma pessoa fala algum ponto de vista diferente. Isso para mim é construtivo, porque muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, mas de um ponto de vista diferente e um agrega o outro. E justamente foi por esse motivo que eu criei um grupo no Telegram um tempo atrás, né? É um grupo totalmente liberado, gratuito, não tem que. Então, quem quiser entrar lá, não precisa deixar nome, e-mail, se cadastrar em porcaria nenhuma. Tem um link na descrição para entrar no grupo. Tem o QR Code que está aqui no canto também para entrar no grupo. É só clicar, melhor, só escanear o QR Code com o telefone e entrar lá. Tem meu Instagram no canto ali, @ccmfute, também vira e mexe, eu posto alguma coisa lá, posto alguns stories, posto alguma coisa lá também, porque é mais rápido, é mais dinâmico, muito mais fácil que o YouTube, né? Então, enfim, quem quiser entrar em contato fica à vontade, o grupo lá é liberado. A gente não fala de futebol, não fala de política, não fala de religião, é basicamente falando só, trocando ideias sobre mercado financeiro, é um grupo que a gente até fala pouco, justamente porque se você focar nisso, não é aquele grupo que todo mundo fica falando e mandando um monte de porcaria lá, coisa que eu tenho horror a isso, então o pessoal é muito educado, é um grupo muito sério, muito legal. Então, quem quiser entrar, fica à vontade, né? Ficar feliz lá pra gente trocar uma ideia assim. Beleza? Vamos falar de mercado. Não estou aqui para ficar falando de mim nem falando palestra. Vou mudar minha tela aqui e vamos falar de mercado. Deixa eu pegar outra tela aqui. Pera aí só um minutinho que eu estou com uma tela só. Deu para ver que eu não estou em Porto Alegre, estou no interior. Então montei aqui no cantinho do escritório aqui no meu computador e estou tentando me ajeitar aqui. Vamos ver se muda aqui. Vamos começar falando do começo. Primeira coisa, vamos falar, como a gente sempre faz, falar de milho. Eu vou botar o CCM Fute aqui, até porque mudou de contrato nesse meio do caminho. Gráfico semanal do milho, deixa eu mudar esse negócio aqui, deixa eu botar uma coisa mais simples aqui. Pode ser esse aqui mesmo, não precisa essas coisas aqui. Não tem um limpo aqui? Limpo, não precisa tanto. Aqui tá bom, tem uma média móvel aqui de 20 períodos e uma média móvel aqui de 200, tá ótimo. Deixa eu só limpar aqui os estudos, não é aqui, né? Aqui, opções de estudos.
Limpar, estudo, CCM Foot, beleza. Eu quero também tirar o contador de Kendo. Contador de Kendo. Como é que eu tiro esse troço? Não me lembro mais. Vou ver o indicador, contador de Kendo. Beleza, agora ficou mais fácil de ver. Bom, CCM Foot, né, falando de milho, gráfico semanal. O que a gente enxerga no milho? 2022, o ano inteiro caindo. Né? Então, a sazonalidade do milho, que é aquela curva que eu sempre falo, que a gente sempre, né, gosta de prestar atenção, que começa o ano, sobe um pouquinho, depois começa a cair um pouco, fica meio de lado, sobe um pouquinho ali, abril, cai de novo, fica lá, chega, geralmente faz um fundo no meio do ano, que é o período da colheita da safrinha, né, onde o mercado São Paulo, né, o milho Campinas, que é o milho que é cotado em bolsa, né, da BVMF, o milho, né, melhor, São Paulo é inundado com mais milho, a grosso modo, então o milho tende a cair um pouco, tem mais oferta no mercado, né? Então basicamente é isso, lei da oferta e demanda. E aí, pro final do ano, começa a subir um pouquinho de novo, que tem história de. Começa aquela novela, se vai dar para plantar, não vai dar para plantar, vai atrasar, tá muita chuva, em período, um lugar onde está muito seco, está seco demais, então está quente, está frio, e aí começa toda aquela especulação do próximo plantio, da próxima, né, plantio da safrinha, e aí atrasa tudo, e aí, às vezes não atrasa, e aí fica naquele negócio que às vezes o milho acaba subindo um pouquinho. Essa é a sazonalidade padrão, ou, né, na maior parte das vezes. Ano passado não seguiu essa sazonalidade, né? Então, ano passado ele veio andando de lado no início do ano aqui, depois começou a cair e passou o ano inteiro caindo, ainda que devagar, mas caiu aí, né? Do início ao fim do ano, ficou o ano inteiro caindo. Isso aqui é um gráfico semanal, né? Então, passou o ano inteiro caindo. Esse ano, né, mal começou, obviamente, mas está seguindo a tendência ainda, né? Janeiro costuma ser um período que o mercado de milho costuma subir um pouco, assim como o da soja, mas também não tem mostrado força compradora aqui, né? Então o mercado já trocou o contrato F para o contrato H, e aí ele está aqui nesse vai não vai, travado aqui nessa região de 92 e não sobe. Bom, o que eu tenho feito, né? Desde o ano passado eu basicamente fiz pouquíssimas operações aqui. E aí o que eu fiz agora que eu tenho feito nos últimos dias foi que tentei fazer uma compra, até posso botar um gráfico diário, tentei fazer uma compra de milho, mas entrei atrasado, comprei lá em cima, já quase que perto de 93, nem me lembro onde é que foi, mas foi por aqui que ele começou a subir, eu comprei meio atrasado aqui, acreditando que ele poderia subir um pouco mais aqui. A partir dessa barra forte, comprar aqui, acreditar que ela poderia vir tentar subir um pouco mais, testar esse topo aqui no 95, vir subir mais um pouco. Não foi, então vou ir ali, já começou a voltar, eu encerrei a operação, pulei fora. E eu vendi milho. Eu não lembro se foi ontem, antes de ontem, não lembro, de verdade, juro que eu não lembro. Mas eu vendi milho nos últimos dias aqui na região de 92,30 mais ou menos, aqui nessa região. Então, se não foi ontem, foi agora aqui hoje é sexta, foi na quarta-feira. Foi por aqui que eu vendi milho, que está no mesmo preço. Né? Então eu vendi ele aqui em 92,30 mais ou menos, 92 e quase 30, 20 e poucos. E ele está ali em 92,15, fechando aqui. Então, isso que chegou a cair mais, chegou a subir, ficou naquele vai não vai e não saiu dele. Por que eu vendi? Porque no gráfico diário ele não demonstra força compradora, uma barrinha aqui não quer dizer nada, e no gráfico semanal continua vendedor. Então se ele perder esse fundo aqui, por exemplo, eu vendi o contrato H, tá? Eu tinha comprado o F ainda e depois eu vendi o H. Se ele perder esse fundo desse candle aqui semanal aqui nos 91, vamos botar aqui 91 um pouquinho, né? Vamos botar nesse fundo aqui, ó. Se ele perder essa região, tem espaço para cair mais, quem sabe até testar os 80 e poucos aqui, né? O mercado, o ciclo que a gente está, tende a ser um pouco inflacionário, né? E aí o mercado, quando a inflação começa a aumentar muito, de forma geral, os juros continuam subindo, como eu já falei, já tenho falado, postei várias vezes no Instagram lá, né, a taxa de juros americana ela continua subindo também, no Brasil também não é diferente. Então é daí para onde está, para mais e não para menos, pode ser que pare um tempo, né? Mas é daí para cima, ou é parado, ou é travado onde está e suba, ou para ou vai, né? Então para baixo acho que não veio. E o mercado com taxa de juros ascendente, né, subindo, tende a desacelerar o consumo de forma geral, né? Então, obviamente que para comida, para alimento, não desacelera tão fácil, porque as pessoas podem deixar de comprar uma roupa nova, mas não vou deixar de comer.
né? Então o algodão, por exemplo, sofre mais e tudo mais, mas diminui muita coisa, né? Então é normal que sempre em períodos pré-recessivos, vamos dizer assim, ou até também em períodos recessivos, a taxa de juros, né, está muito alta, o mercado de commodities começa a baixar devagarinho, começa a apanhar, e ele não é nenhuma não é diferente dos outros mercados. O mercado de commodities cai tudo, começa a cair, cai os preços de tudo, vai caindo, e de forma geral tudo vai caindo até quando chega lá embaixo, começa a subir de novo e aí se vai aquele famoso ciclo, né? Sobe e desce. Então, se a gente tiver nessa situação e o mercado de commodities começar a cair, já está caindo, né? Mas começar a cair e continuar caindo, né? O milho pode ser um que cai também. Se a gente parar e olhar aqui de 2020 para cá, olha o que o milho fez, né? Deu uma paulada aqui, topo lá em 2021, topo aqui de novo em 2022 e de lá para cá veio só para baixo, né? Não demonstrou mais força compradora, né? Tanto é que tem uma média móvel de 200 aqui que está quase chegando nela e pode ser que chegue. Pode ser que ele fique travado aqui nesse range entre 80 e poucos e 90 e poucos aqui até a média tocar lá e aí não sei depois se ele vai cruzar para baixo ou se ele vai tocar e tentar subir, ganhar um fôlego um pouco mais. Isso não dá para saber muita coisa, né? Mas de fato tá a tendência mostrando para baixo, então eu estou vendendo. Tá parado, tá fraco, né? Pode ser que dê uma balançada para cima e para baixo, mas eu não imagino um movimento muito alto de milho subindo com muita força. Não imagino um movimento também de milho caindo de repente assim com muita força. Se fosse apostar alguma coisa, eu apostaria mais para queda. Obviamente que eu sempre tentaria vender o mais alto possível, né? Safra, tanto de milho quanto de soja, está para ser safra recorde, né? Então, cada vez safra maior e tudo mais. Saiu ontem, né, relatório do Departamento de Agricultura americano, né? O Departamento de Agricultura, se eu não me engano, ele reduziu estoques e aumentou safra, né? Então, é como era esperado, né? Estoques passaram a diminuir um pouquinho, safra esperada. Então, surpreendeu em algumas coisas, outras não, mas nada que tenha balançado muito o mercado, pelo menos o nosso mercado interno de milho aqui. Não foi como as outras vezes que deu quebra de safra muito grande, algo tipo que o milho subia 5% num dia, aí dava limite alto ou limite baixo. Então, o mercado não saiu o relatório antes, simplesmente, né, ficou um 0 a 0 ali como estava. Basicamente não mudou em nada a volatilidade, né? Então, eu estou nessa venda de milho e fiquei posicionado vendido no milho durante hoje, no caso, né? Fechou sexta-feira. Vamos ver o que acontece. Se subir segunda-feira, começar a tracionar e ganhar força, eu pulo fora. Se continuar caindo, eu vou mantendo posição até a hora que eu ver que tá interessante, por exemplo, bater aqui nessa região de média aqui, bom, talvez eu cogite sair, né? Tá bom, né? Ou de repente faz um pullbackzinho e eu aumento mais a mão. Não lembro se eu vendi 1 ou 2 contratos, mas não tem nenhum problema aumentar a mão e continuar na operação. Tá bom? Então, milho é basicamente isso aí. O mercado está bem lento, bem devagar, tem ficado mais devagar aqui nos últimos períodos. Então, está mais fácil operar milho, por exemplo, num gráfico semanal, porque está mais lento, né? Fica menos chance de errar, do que se eu botar, por exemplo, num gráfico de 60 minutos. Porque se eu botar num gráfico de 60 minutos, ele tem muito isso aqui, ó. Vai lá e volta, e vai de novo, e rompe para cima, e rompe para baixo, e rompe para cima de novo, aí rompe para baixo. E na verdade ele está sempre caindo, mas ele fica nesse enganando para cima e para baixo, e aí muita gente acaba perdendo dinheiro nisso. Então fica muito ruído aqui no gráfico de 60 minutos. Então nessas horas a gente pode, por exemplo, aumentar para o gráfico diário, ainda assim tem bastante ruído, né? Agora se eu botar no gráfico semanal, já fica menos ruído. Qual que é a diferença? Um gráfico semanal, geralmente a amplitude dos candles são maiores. Um gráfico semanal com amplitude maior. Nessas últimas semanas não está tão grande. Mas com amplitude grande, o que acontece? O stop fica caro, então tem que se posicionar muito bem. Então o ponto de entrada é muito importante. Não que não seja importante nos outros períodos, né? Mas no semanal fica, né, de extrema importância devido ao preço do stop. E também tem que ter uma coisa que pouca gente tem, é paciência, né? É paciência de esperar o mercado andar. Bom, 3 barras é 3 semanas, né? 4 barras é um mês. É esperar um mês para o mercado andar, e de repente tem troca de contrato no meio, aí tem que rolar contrato, aí tem que começar a acompanhar os 2 contratos juntos para ver quando fica interessante pegar um spread ali para rolar o contrato. Então tem toda essa novela. É mais chato, mais difícil. Não digo mais difícil, é mais chato, né? É mais ver a grama crescer do que aquele negócio de compra, vende, compra, vende, compra, vende. Falando nisso, eu sempre falo uma coisa
né? E nas últimas semanas, até tenho gravado menos vídeos, mas no Instagram eu sempre tenho falado isso, que cada vez mais eu tenho comprovado uma teoria, que é o quê? Quem menos se mexe ganha mais dinheiro. Esse negócio de ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, principalmente em swing trade, compra hoje, vende amanhã, compra hoje, vende amanhã, depois compra de novo, depois vende de novo, depois sai e entra no mesmo ponto praticamente, né? Isso muitas vezes acaba perdendo dinheiro. Pelo menos comigo, do jeito que eu opero. Muitas vezes eu ficando posicionado mais tempo, né? Obviamente que acertando o ponto de entrada e aí sendo bem seletivo, posso ficar meses de fora e aí entrar e ser bem seletivo e acabo ficando semanas, às vezes meses posicionado no ativo, né? Inclusive com rolagem de contrato no meio, toda a história, né? Tem sido melhor do que ficar compra-vende, 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 compra-vende. Né? Sem falar na questão de tempo e estresse, né? Nem se compara. Então, quem menos se mexe mais, pensa mais antes de se mexer e fala, não, agora é o momento. Aí vai, eu acho que talvez seja mais rentável. Então, quem gosta, né, de operação de um pouco mais longo prazo, algo do tipo, começa a pensar nisso. E quem vai muito prazo muito curto, começa devagarinho aumentando os prazos maiores. E até uma coisa que eu vejo, né, que não é mentira, não que o resto seja, mas grandes investidores costumam operar em prazos grandes. Né? Não que eu seja um grande investidor, mas o que eu vejo é quanto mais capital eu vou tendo, maior o prazo eu vou tendo, maior o prazo eu vou operando. E não é por questão de, eu tenho tanto dinheiro que eu não consigo montar uma posição em milho ou em boi num dia, que eu tenho que ficar uma semana montando. Eu não sou um fundo, pelo amor de Deus. Então, eu opero meia dúzia de contrato de milho, 4, 5 contratos de boi. Né? Então, dólar e índice que eu vou um pouquinho mais na mão ali, mas mesmo assim, pelo amor de Deus. Não é um fundo de pensão que o pessoal fica uma semana montando posição, uma semana desmontando posição, porque são muito dinheiro envolvido. Então, eu tenho feito isso e para mim tem dado bom. Então, recomendo. Quem não faz isso, dá uma pesquisada sobre isso. Estou só de olho aqui no meu telefone aqui para ver uma coisa. Beleza. Boi. Né? Já o boi tá. Olha, para dizer que tá mais fácil de operar com milho, tá quase mais fácil de operar com milho. Eu não achei outra palavra para falar. Mas eu tenho feito poucas operações no boi, não porque eu não quero, é porque eu tenho acompanhado algumas outras coisas e eu acabo deixando o boi de fora. Né? Porque o boi eu gosto de acompanhar, já falei várias vezes, como ele é um ativo que é muito mais caro, né? E quando bate com muita força, eu não gosto de ficar operando boi sem estar próximo à tela. E aí esse negócio de ir para a praia, ficar lá na praia, eu fico operando, né? Eu não opero para computador, eu opero, eu não fico na frente do computador, mas eu não gosto de operar pelo celular, então eu cuido as operações que estão em movimento pelo telefone, mas não fico comprando e vendendo pelo telefone. Então eu não me sinto confortável em ficar posicionado em algum ativo que eu estou acostumado a olhar na tela e gostar de operar ele olhando na tela. Não ia ficar confortável na praia, sentado embaixo do guarda-sol, sabendo que eu tenho posição em boi e não sei nem como é que o boi está fazendo. Né? Então, eu não ia sentir confortável fazendo isso. Então, preferi não operar boi nas últimas semanas, mas tem dado boas entradas. E o boi é um ativo que ele gosta de ser direcional. Né? Então, olha isso aqui. O boi caiu e caiu por quanto tempo aqui? 140 dias. Aí depois subiu por 200, 170 dias. Agora está caindo há quantos dias aqui? 140 dias de novo. Claro que nesse meio tempo tem uns repiques fortes aqui, 6 pontos. Aqui chegou a dar 10, 12 pontos. Esse aqui foi maior ainda, que deu 30 pontos, faz 20 e poucos pontos. Mas a tendência macro é sempre maior. Se a gente botar um gráfico semanal, ele vem caindo, fazendo repique, tocando uma média, cai de novo. E assim vai, né? Então, eu me lembro de ter vendido aqui nos 304 alguma coisa eu tinha falado, né? Então tem vídeo falando dessa venda aqui. Vendi boi aqui, né? Eu não me lembro aonde que eu encerrei a operação. Eu sei que eu vendi boi por aqui, peguei uns pontos bons nessa operação aqui e depois saí de fora e não vendi mais. Inclusive esse ano eu poderia ter vendido mais e acabei não vendendo, fiquei de fora nas últimas 2 semanas. Então, boi com 2 semanas de queda aqui, rompendo fundo, indo embora para baixo, tem espaço para continuar caindo. E aí eu vejo muita gente, não, que eu estou comprado em boi, porque agora o boi vai subir, porque
né? Porque Lula, porque isso, porque aquilo. Eu falo, cara, ótimo, né? Que tem um bicho dentro do escritório aqui. É a luz ligada, aqueles bichinhos da luz. Beleza, legal, tem uma posição, tem uma ideia de posição, né, baseada em fundamento mais longo prazo, show de bola, muita coisa eu não faço ideia do que está acontecendo por baixo dos panos. E é justamente pelo fato de eu não fazer ideia que eu não fico teimando com gráfico, teimando com preço. Eu olho para um gráfico, o gráfico está caindo. Né? Eu falo, pô, esse negócio está caindo desde o meio do ano passado, cada vez mais para baixo. Se me der uma oportunidade de vender, eu vou vender e acabou. Eu não vou vender no fundo, porque eu também não sou tonto, mas também não vou tentar adivinhar o fundo e falar agora vai, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. Né? Então, e também, pior ainda, não vou comprar em qualquer ponto e sentar em cima da mão e falar, não, esse negócio vai subir, vai subir, vai subir, eu vou ficar comprado até o dia que subir. A chance de eu quebrar é muito grande. Então, eu prefiro olhar gráfico. Né? Então, tem minhas ideias de fundamento, obviamente, mas nada, nenhuma operação eu entro, eu posso ter uma ideia de fundamento de qualquer coisa. Nenhuma operação eu entro sem olhar o gráfico antes e sem enxergar um bom ponto de entrada num gráfico. Se eu acho que o mercado vai subir porque a lua está aqui alinhada com a minha janela, isso para mim é uma coisa que pesa muito, e o dia que a lua estiver alinhada para a janela, né, e eu olhar no gráfico e tiver um ponto de compra bacana, eu vou falar agora vai, eu vou comprar. E agora, se eu olhar para a lua ali, está alinhada para a janela, e o mercado não para de cair, só por causa da lua eu não compro. Agora, se eu olhar para o gráfico e é um ponto de compra bom, mesmo que a lua não esteja na janela, eu compro igual. Então, o gráfico para mim é um norte muito maior. Obviamente, quando alinha com outras coisas, eu entro. Mesma coisa, sazonalidade. Eu gosto muito de sazonalidade. É importantíssimo quem opera commodity saber sobre sazonalidade. Não só da commodity. Né? Então, a sazonalidade é bom a gente saber de tudo, até do ciclo. O ciclo econômico é uma sazonalidade. Só que aí não quer dizer que ela é de um período menor. Tem sazonalidade que duram décadas. Né? Tem ciclos, centenas de... sei lá, é que é de muito tempo aí. Me faltou agora. Sexta-feira, essa hora já está difícil. Então, a sazonalidade é uma coisa que é importante, mas eu não opero baseado só nela. Se eu operasse baseado só nela, milho, ano passado eu tinha perdido no caminhão dinheiro. Não perdi. Foi um ano muito bom, inclusive, para mim ano passado. E esse ano já começou e começou muito bem para mim. Então, está muito bom. E o que eu acho do boi é o seguinte, deu várias oportunidades, o boi no gráfico diário está lindo de venda, né? Então é um mercado que dá uns repiques bacanas, quem está enxergando a tendência macro de baixo, está dando uns repiques bacanas, procurar ficar de fora de compra e quando dá oportunidade de venda, vende, 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 qualquer repique bacana e começar a entrar a ordem vendendo, vende. O boi eu gosto de operar olhando gráfico e fluxo, não opero nessa plataforma, mas é alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, né? Só que eu boto só o book de ofertas aqui, né? Melhor, só o Super Doom, né? Nem boto o book de ofertas porque não faz diferença aqui. E, enfim, boto só o Super Doom aqui para eu olhar no boi. Agora, quando eu estou operando ação, alguma coisa assim, né? Aí sim, aí eu olho, né, aqui em tempo real aqui, Times in Trade, está me faltando as palavras, o book de ofertas e o Superdom. Com isso aqui eu opero qualquer ativo, ação, e gosto, né? Porque eu gosto de olhar os players aqui, ver como é que eles estão se posicionando e olho o gráfico também. Agora, para operar boi, por exemplo, eu olho só o boi e isso aqui não faz preço nenhum. Milho também, eu gosto de olhar aqui e gráfico também. Eu tenho pego a mania de olhar aqui o Superdom. Mas enfim. Então o boi tem dado ótimas operações, né? Cada ponto de boi ele anda bastante. Aqui, em poucos dias, só esse ano mesmo. Quem vendeu aqui no início do ano até agora, pegou aí 10 pontos, 11 pontos, sei lá, que seja. 10 pontos dá R$ 3.300 por contrato. Em questão de 10, 11 dias. Né? Então, é um montante significativo aí, bem bacana. Tá? Então o boi tem ficado bacana para venda, quem vendeu. Obviamente que, se olhar no gráfico semanal, está abaixo dos 280 agora aqui, eu não vou vender aqui, né? Se eu for vender, eu teria que fazer o quê? Aquele tipo de operações que muitas vezes eu faço. Botar num gráfico menor,
por exemplo, uns 60 minutos, e focar em vender nos 60 minutos, sem me preocupar em querer vender nos 60 minutos para ficar posicionado 5 anos no ativo. Simplesmente vender e fazer uma boa operação nos 60 minutos. Acontece às vezes do quê? Por exemplo, o mercado abriu aqui, subindo, veio, subiu, subiu, chegou nessa região, eu acabei, vamos supor que eu tenha vendido por aqui, né? Beleza, aí o mercado veio caindo e no final do dia está aqui, tá? Fechando o mercado aqui 4h30 da tarde e está aqui embaixo. Eu já estou ganhando na operação aqui 2 pontos. O mercado tentou subir, rompeu o fundo e está aqui embaixo. Eu vou sair dessa operação? Não. Então eu acabo fazendo uma operação ali no gráfico de 60 minutos, que eu pego, paro aqui e falo, opa, peraí, deixa eu botar no gráfico diário. Ó, tá interessante, vou continuar vendido. Aí o mercado vem e continua caindo e com o dia assim vai. Mesma coisa para compra. Então isso é uma coisa que eu faço muito, né? Para qualquer ativo. Ação, índice, dólar, milho, boi, qualquer ativo. Né? Eu gosto de fazer isso, muitas vezes dá certo. E quando dá errado, qual é a vantagem? O meu stop é curto. E no mesmo dia. Então muitas vezes meu stop é day trade e meu ganho é swing trade. Eu olho lá, perdi dinheiro no day trade esse mês, mas ganhei um caminhão de dinheiro no swing trade. Aí às vezes eu acabo encerrando posições no day trade de propósito no lucro, né? Nem que eu encerre ela e abra outra operação para deixar no swing trade depois, só por uma questão de contábil, né? Para abater prejuízo anterior no day trade ali. Então acaba tem que estar sempre de olho nessa lógica, porque senão a gente acaba perdendo dinheiro no day trade, né, na modalidade day trade, ganha dinheiro no swing trade e ainda paga lá 15% de imposto de renda, que eu poderia ter abatido se eu tivesse encerrado a posição no day trade. Não, muitas vezes vale mais a pena. Então tem que estar de olho nessa matemática chata aí, infelizmente. Mas eu costumo fazer bastante disso, principalmente quando o ativo, por exemplo, que nem agora aqui, o boi está lá embaixo. Eu não vou vender boi aqui no gráfico semanal e botar um stop em 305, 306. É um stop de 20 pontos, 30 pontos. Ou aqui, um stop de, sei lá, 10, 12, 15 pontos. Né? Não vou fazer isso. Eu vou tentar vender num tempo gráfico menor aqui. Vou procurar um ponto de entrada, por exemplo, nos 120 minutos. Deu uma entrada hoje aqui nos 280 aqui e já caiu aí quase 2 pontos. Né? Então eu poderia ter vendido aqui e ficado posicionado aqui tentando ir mais um pouco. Se subir e na segunda-feira abrir com um gap de alta, provavelmente seja estopado por aqui, próximo de 0 a 0, se não um stop curto. Então é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Claro, tem o risco de exposição, né? Mas não vem ao caso agora aqui, tá? Então eu tenho feito bastante disso, não no boi, como eu tenho falado, nessas últimas semanas de final de ano, é uma correria. Eu saí de Porto Alegre, fui para Santa Catarina, fiquei lá uns 8, 9 dias em Santa Catarina, deu até mais, sei lá quantos dias foi. Fiquei uns quantos dias em Santa Catarina, aí voltei para Porto Alegre, fiquei mais 3, 4 dias para Porto Alegre, agora vim para o interior, que é mais longe ainda, né? Então não voltei para Porto Alegre ainda, então vou ficar aqui mais uma semana e pouco, a gente está em obras aqui, né? Então para alugar um prédio, então tem que reformar, enfim, toda uma função aqui, todo mundo sabe que obra é uma função, então eu estou dando uma mão aqui organizando, estou trabalhando aqui também, então tem que voltar para Porto Alegre. Então, essa correria toda, para mim, quanto menos posição de risco eu tomar nesse caminho, que eu não consiga controlar, né, para mim, melhor. E ainda assim, eu fiquei posicionado em índice, dólar e milho. Então, por que botar mais boi na história, né? E fora as operações e ações que eu fiz no meio do caminho. Então, vira e mexe quando dá, eu puxo o computador, puxo o telefone, faço uma operação, né, dou uma olhada, dou uma espiada, estou sempre de olho com o telefone ali. Tá bom? Então, para boi, mais ou menos essa ideia, tendência de baixo, que continue caindo, não vou vender fundo, e é por aí. Café, ICF Fut. Vou botar ICF Fut, deixa eu limpar os estudos também. Aqui, gráfico semanal. Bom, café, o que ele fez, né? Ano passado, eu me lembro de ter gravado o vídeo disso, ele cai com bastante força, bate na média móvel de 200. Na primeira vez bateu, não deu bola, furou. Aí depois, logo depois voltou e veio aqui em cima, 220 e poucos aqui. Agora está aqui de novo. Então o que eu vou dizer? Parece que vai continuar caído. É o que parece. Beleza. Também, o que ele pode fazer? Isso aqui. Pum, 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 pum. E aí? Né? Tem uma média em cima, tem uma média embaixo. Está sentado em cima da média de baixo, bateu 2 vezes na média de cima. Uma vez, na verdade. Uma vez na média de cima aqui. O que eu vou dizer? Vou dizer que esse troço vai cair? Vou dizer que o troço vai subir? Ou vou ficar de fora? O que eu gostaria de fazer aqui?
eu gostaria de ter feito o seguinte, eu não fiz nada, até café é o que eu menos olho ainda mais nesse período que eu estou meio longe. Eu teria vendido o café próximo a esse topo aqui, com stop acima dessa média, que não estaria aqui, ela deveria estar mais acima quando ele chegou aqui, né? Então eu teria feito isso, né? E com um stop aqui, porque acreditando que vai fazer outra pernada dessa. E se tivesse feito isso, eu estaria posicionado até então, né? A compra, para mim, a compra mais interessante foi aqui, ó, antes dessa barra branca se formar, acreditando que ele ia fazer isso aqui e voltar, tentar comprar próximo aqui com um stop bem curtinho. Por quê? Porque se ele romper para baixo aqui, ele podia continuar caindo. Então eu poderia comprar aqui com um stop aqui. Uma compra bem de risco, né? Contra a tendência, acreditando num fundinho duplo aqui e subindo. Então quem comprou aqui, se não realizou nessa região de médias aqui, né, foi estopado. Ou está no 0 a 0, pelo menos comprou. Então a venda ainda tem ganha aqui, né, na questão risco-retorno. Não onde está agora. Aqui onde está eu não faço nada, né? Porque não está bom para compra aqui, porque já tentou ir e não conseguiu, inclusive estopou. Não está bom para venda porque está no fundo, e o stop aqui teria que estar aqui em cima. Então estou com o stop longe aqui, mais de 30 pontos. Então fica complicado. O que eu faria? Nada, de fora. Muitas vezes ficar de fora é bom. Café, o pessoal gosta de montar muita posição agora, janeiro, fevereiro, março, principalmente em questão de opções. Gosta de montar posição agora, mas montando posição agora, olhando para o meio do ano. Questão das chuvas, do frio, lá na região cafeeira lá. Então, teve cliente vigiada, né, alguns anos atrás, lá que teve lá, que deu um monte de problema, o café deu aquele pulo para cima, depois voltou tudo. Então, aqui, nesse período aqui, o café subiu lá 70 pontos, depois voltou 50. Então, isso aí o pessoal muitas vezes monta a posição em opções aqui, janeiro, fevereiro, março, né, olhando para cá. E aqui tem muito, é que como o café no Brasil tem muito pouca liquidez, quem faz a operação aqui acaba fazendo em contrato futuro mesmo. Os próprios fundos fazem seguro em contrato futuro mesmo. Então dá esse tiro para cima e para baixo. Tá? Mas então no café eu não faria nada até então. Final do ano também não teve nada muito interessante aqui no gráfico diário, né, que começou a querer subir aqui, mas dentro de uma tendência de baixo, inclusive já rompeu para baixo. Então repare como ele sobe bem devagarinho, se arrastando, e a queda é um tiro para baixo sempre. Então, famoso sobe de escadinho deste elevador. Então, se eu fosse fazer uma coisa, seria a venda, mas tentar vender mais alto. Ponto, fim de papo. A soja, olha lá no topo de novo. Então, eu me lembro de falar da soja o seguinte: vou tentar vender topo, comprar fundo até o dia que for estopado. Eu me lembro de ter falado isso. Então, deixa eu só ver se está gravando aqui, só um minutinho, deixa eu só arrastar para baixo aqui, vamos ver se está gravando. Está gravando, é que eu estou só com uma tela, então fica complicado. Tá, soja lá em cima, né? Então, saiu o relatório do USDA, não balançou muita coisa, inclusive poderia ser um cenário até baixista, mas inclusive subiu a soja ali, né? Então, acredito que a soja está numa região de topo, dentro de uma tendênciazinha de alta aqui, mas numa região de topo. O que eu acho certamente interessante, né? Se eu fosse apostar na soja, eu apostaria na queda. Eu não aposto em nada, né? Mas se eu fosse apostar, eu apostaria na queda. Tá subindo, né? Então isso me dá uma contradição. Eu olho para um gráfico, é aquela história que eu falei. Eu quero fazer uma coisa porque eu acho que essa coisa pode acontecer, dada a questão de ciclo, dada a questão que as coisas estão, né, que a soja da onde está para baixo, principalmente a soja olhando lá Estados Unidos, a soja em bushel, né, daí para baixo, não daí para cima. Aqui está subindo até nas últimas semanas, está no 0 a 0, tá subindo. Então eu fico nesse conflito. E aí muitas vezes quando eu tenho esse conflito, ou eu não faço nada, ou eu paro e analiso o gráfico e tento procurar uma operação para o gráfico, né? Eu vou mais no gráfico do que no que eu acho. O gráfico é o que está acontecendo. O que eu acho é o que eu acho que pode acontecer. Então, ainda assim, aqui eu não compraria, né? Porque está numa região que já foi uma lateralidade aqui, e para mim não é interessante a compra aqui. Mas ele subiu, rompeu, fez um pullbackzinho e está subindo. Beleza, mas ainda não rompeu. Eu teria que estar aqui nos 34, e aí tem um topinho aqui. E aí é um ativo que ficou lateral aqui 2 anos, né? Ou melhor, um ano inteiro. 2022 inteiro aqui, eu vou comprar no topo aqui em 2023, acreditando que agora vai.
soja, né, que é uma comida, que é uma commodity, que está todo mundo preocupado com questão de inflação, que as coisas têm que diminuir, que isso, aquilo, outro, eu vou comprar na massa. Então eu fico nesse conflito interno. Obviamente que eu não sei como é que está a situação da lavoura da soja, porque eu olho são relatórios, principalmente do USDA lá e tudo mais, e notícias que todo mundo tem acesso. Mas não me baseio por isso para montar a posição, até porque quando a notícia saiu, quem era para estar posicionado já estava antes de sair a notícia, né? Mas, basicamente, o que eu procuraria, o que eu acharia interessante aqui? Botar no gráfico diário, esperar a soja bater em algum ponto relevante e enxergar um ponto de venda bonito, montar uma região de venda bonita aqui em cima. Por exemplo, faz mais 2, 3 candles aqui, trava e começa a fazer uns candlezinhos pequenos aqui, ó. E aí eu boto uma venda embaixo de um desses, romper um desses para baixo, ele pode dar um tiro que nem deu aqui. E aí eu pego uma operação dessa. E aí a mesma história. Se fizer que nem aqui, se for um tirinho pequenininho, uma barrinha pequenininha, assim, me der ali quase nada, aí eu vejo se eu fico posicionado, se eu saio ou não. Agora, se dá uma paulada assim, no outro dia abre caindo assim, eu vou sair? Não. Aí, de repente, o troço vai lá e cai 3 semanas direto sem parar, dá uma queda que nem deu aqui, ó, e eu estou vendido lá em cima, tá? Então, acho um risco-retorno mais relevante. E agora, se o negócio subir e eu comprar aqui, e eu vou sair na primeira barrinha para baixo? Talvez não. Então, se eu não sair na primeira, talvez eu saia aqui embaixo muito mais caro. Então, eu não gosto de comprar torto, não gosto de vender fundo. A vida inteira a vida inteira não. Muito fiz isso e não deu bom no longo prazo. Já deu bom em alguns, mas deu muito ruins em outros. Então, sei lá se o português está correto, mas é o tipo de coisa que eu não fico confortável em fazer, então eu prefiro não fazer. Eu prefiro comprar fundo e vender topo, né? E não comprar topo e vender fundo, acreditando num rompimento, né? Então, é isso aí. Agora sim, dólar, né? O dólar é uma coisa que, cara, esse ano o dólar me deu dinheiro, até então, né? Se eu não devolver tudo até o final do ano, tá bom. Eu não vendi dólar em 5,50, né, infelizmente, não vendi dólar em 5,50, mas eu vendi dólar perto de 5,40, 5,39 e pouco, acho, 38,9, coisa assim. Vendi dólar por aqui nessa região, nessa linha aqui, né? Aqui, assim mais ou menos. E estava vendido em dólar até hoje. Então eu vendi, aí fiquei vendido, dólar caiu, aí voltou um pouco, aí eu cheguei a sair fora da operação, depois vendi de novo, depois saí de novo, depois vendi de novo, mas sempre tentava vender, né? Eu saía, vamos supor, não me lembro exatamente os pontos agora, nem foi nessa plataforma aqui. Mas vamos supor que eu vendi aqui em 5,39, acho que foi 38,9, uma coisa assim. Eu cheguei a tomar um calor bom aqui, aí ele vinha cair, eu encerrava a posição num tiro muito forte, aí ele voltava um pouco, pegava e vendia mais dólar lá em cima, né, 15, 20, 30, 50 pontos para cima, aí ele caía mais. Então, resumindo, eu vendi dólar de 5,39. Se eu botar aqui, esticar a mão aqui, né, daria aí 200 vamos botar aí 280 pontos, né, mas de lucro deu mais do que isso. Primeiro que eu aumentei a mão algumas vezes e também porque eu vendi algumas vezes, né? Encerrei mais baixo e vendi mais em cima. Olha, foram operações de dólar de livro. Se eu estivesse operando de mão grande, coisa que eu não faço, né? Principalmente ficar posicionado, e mais uma vez, nesse período todo que eu estou aí, né? Não estou na frente do computador no escritório, pior ainda. Então foram operações pequenas, 2, 3, 4 contratos de dólar chegou a ficar, mas a maioria começava com um, aumentava mais um, valia um, aí encerrava 2, 3, ficava com um, então era sempre aquela história assim, né? Mas sempre de um em um, né? Sempre aumentando de um em um, mas se eu fosse lá de botar 30, 40 contratos, tinha feito uma boa grana no dólar aí, né? Então, por exemplo, deu quantos pontos aqui mesmo? Bota aí 200, bota 280 pontos, isso aqui dá R$ 2.800 por contrato. Então imagina a pessoa que opera aí 10 contratos parelho, era 28 mil em 13 dias. Tá ótimo, né? Obviamente que eu saí hoje da operação, por que eu saí do dólar hoje? Não estou aqui me cavando. Primeiro, fechou a semana. Da última vez que eu fiquei posicionado no dólar,
no último final de semana, deu aquele auê que invadiram lá o Congresso e tudo mais. Eu imaginei, segunda-feira esse negócio vai me dar um tufo, né? Pode dar, não digo, não, tinha gente falando que o dólar, agora o dólar vai a 6, 7 reais, o Bovespa vai cair 30%, tudo mais. Eu não acreditava nisso. Eu acreditava que sim, poderia subir o dólar e o Bovespa cair ali no ruído no início do dia. Até aconteceu bem menos do que eu imaginava, né? Mas eu não queria ficar nesse ruído, eu não gosto desse ruído. Mas acabei ficando posicionado tanto em índice quanto em dólar e no final das contas deu bom, né? E aí cheguei a mesma coisa, encerrei índice no meio do caminho. E aí eu encerrei hoje por quê? Primeiro, gráfico semanal, aqui tem um fundo, uma barra preta muito forte. Onde é que ele parou? Basicamente, né, rompendo esse fundo, tentando romper. Beleza, pode romper semana que vem e vir aqui testar os 5 pila. Ok, tem aqui ainda, né, 100 pontos para chegar no 5, 116 pontos para chegar no 5. Beleza, eu posso tentar vender ainda, né? Vendi bastante, teu dinheiro, beleza. Que mais? Tá nessa região de fundo aqui. Então, tá caindo há 2 semanas sem parar com muita força. Tentou subir, olha essa barra aqui, barra forte para baixo. Bateu na média aqui uma barra muito forte para baixo. Mas nada impede que na semana que vem ele faça uma barra assim. Né? Abra aqui embaixo, 5,10, 5,9, 5,11, nessa região aqui. Aí balança para cima, vai lá em 5,20. Aí balança para baixo, vem aqui em 5 e alguma coisinha. E aí fecha uma barrinha assim. E aí eu fico posicionado nesse negócio, tomo um calor desgraçado aqui, aí vem aqui, fica nesse vai não vai e acaba encerrando no 0 a 0. Então eu prefiro não arriscar. O que eu prefiro fazer? Ficar de fora, né? Esperar segunda-feira. Se abrir com gap de baixo, falo, beleza, melhor, falo melhor. Eu prefiro que abra com gap de baixo aqui em 5 e 7, né? Prefiro que abra com gap de baixo aqui em 5 e 7, que o mercado mostra que quer vender. Volte aqui até os 5,11, 5,10 aqui, perto desse fundo. Eu vendo aqui, boto em stop mais acima e falo que caia. E espero que ele vai aqui. É melhor do que se ele abrir com gap de alta. Com gap de alta ele pode ficar lateral aqui, enchendo o saco, tentando voltar, buscar uma média, buscar um fundo anterior aqui. Então eu prefiro que ele abra com gap de baixo. Mas vai perder os pontos do gap. Não importa. Eu não quero é risco. Se eu pagar 3, 4, 5, 20 pontos e ter um risco desse tamanho, é muito melhor. Né? Sabe lá que vão inventar final de semana? Brasil é Brasil, né? Então também vou ficar posicionado. Mas foi uma venda muito boa de dólar. E mais uma vez, né? Reforçando aquela tese que eu tenho batido há bastante tempo, que é o quê? Quem menos se mexe, né? Acaba, quanto menos eu me mexo, mais rentáveis são minhas operações. Por quê? Teve final de ano, teve questão política, a esculhambação toda, que, né, que ainda para comentar, de tanta esculhambação que é para os dois lados, um falando mal do outro, e uma brigaceira para todo mundo é lado. Teve a questão lá de invasão lá de Brasília, que também deu uma esculhambação, e nesse meio tempo eu estava posicionado, olhando, assistindo e falando, tá? Fazer o quê? Ontem, antes de ontem, Americanas, né, com esse rolo todo aí, era 20 bi, agora pediram dívida lá de 40 bi, talvez peça recuperação judicial. Então, inclusive, né, tem que dar parabéns para a questão contábil da empresa, que quem conseguiu esconder todo esse dinheiro. A pessoa é um gênio, obviamente que não é uma pessoa só, mas, né, a pessoa é um gênio, conseguiu esconder todo esse dinheiro. Obviamente que isso aí é um rolo que vem de muitos anos, ninguém esconde 20 bi da noite pro dia. Também não sei nada, é coisa da minha cabeça. Mas é o famoso risco de exposição, é o que eu sempre falo. Né? É aquele negócio, por exemplo, para ficar posicionado em boi muito alavancado, e vamos supor que eu estou comprado em boi muito alavancado, amanhã ou depois dá um problema lá de febre aftosa, dá um problema lá de vaca louca. Aí o boi é um tiro para cima ou um tiro para baixo, dependendo. Dá um problema de vaca louca, ninguém mais quer comprar, o boi, exportação trava, e aí? O boi é lá embaixo, eu estou comprado. E aí essa notícia sai sexta-feira, 6 horas da tarde. Confirmado um caso lá, assim, assado, lá no Mato Grosso. Aí eu fico pensando, bom, segunda-feira, vou perder um caminhão de dinheiro. Aí fico o final de semana inteiro pensando naquilo. Achei que segunda-feira, de fato, perde um caminhão de dinheiro. Isso perde gigantesco. Então esse é o risco de exposição. A ação é a mesma coisa. Obviamente que uma empresa, toda a história,
Pode dar um rolo? Pode dar um rolo, né? Que nem deu esse negócio de Americanas, mas é pequeno? É pequeno, né? O risco de exposição de uma commodity é o quê? Dá alguma merda, né, grande em algum lugar aí também. Commodity agrícola, alguma doença, alguma coisa, assim como tem para o porco e tudo mais, né? Commodity, questão de grãos, tem a questão de chuva, tem a questão de geada, a questão lá vai que dá sei lá, acontece alguma coisa lá nos Estados Unidos, lá dá um furacão no meio das lavouras de milho, lá passa lá, né, no cinturão do milho, lá passa um furacão e acaba com as lavouras tudo. Não é de acontecer, mas também, né, vai saber. Então é o tipo de coisa que pode acontecer, né? E tem que estar sempre de olho nisso. É por isso que eu sempre falo, tem que ter controle do risco de exposição. E aí isso é o tipo de coisa que a pessoa não cuida, não olha, come garantias e fica alavancada e fica devendo para a corretora. Então, é por isso que eu não pego e não faço operação com 10 contratos, 15 contratos de milho. Né? Não faço operação com 10, 15 contratos de dólar para swing trade. Eu faço operação com contrato de dólar, pelo amor de Deus, é só a gente pegar aqui e puxar, ó. Contrato de dólar aqui, se eu botar aqui, ó, 5 contratos. 5 contratos, esse aqui é o dólar cheio. Também não é exagerar. WDO Fut, eu faço operação com dólar mini. 5 contratos de dólar mini dá 255 mil. O meu notion. Então, eu fazer uma operação aqui de compra de 5 contratos de dólar é como se eu pegasse 255 mil reais. Melhor, é como se eu chegasse no banco, chegasse lá no Bradesco, falou, seu Bradesco, eu vou te pagar aqui, eu nem sei quanto é que está garantido o dólar, não faço ideia, para 5 contratos. Não faço ideia mesmo. Mas vamos supor que seja R$1.000 para 5 contratos. Eu acho que nem dá isso. Vou falar ao seu Bradesco, eu te dou aqui R$1.000, tá? E o senhor me dá R$255.575. Aí ele fala, beleza, tá aqui, te dou um apartamento. Eu dou R$1.000, você me dá um apartamento. Né? E aí eu vou pegar esse apartamento, vou fazer a operação com ele, vou comprar e vender, o que der de lucro é meu, devolvo os R$1.000 para ele daqui uns dias. Se eu tiver prejuízo, eu tenho que pagar a diferença. É isso. R$1.000 para 255 mil, eu não sei se é mil a garantia, tá? Mas eu acho que com R$1.000 a pessoa usa 5 contratos de dólar assim. Mas, então, é uma alavancagem muito grande. Né? Então, eu faço as operações de dólar, máximo é isso aí. Por quê? Porque o notional envolvido é muito grande. É como se eu pegasse 255 mil reais da minha carteira e fizesse a operação com ela. Não é o que eu costumo fazer. Né? Então, e aí eu faço isso, eu estou posicionado em dólar, eu faço a mesma coisa com milho, eu faço a mesma coisa com índice. Pô, só nas 3 ali são 3 posições bem alavancadas. E muitas vezes, que eu estava agora final de ano, foi por isso que deu um rendimento muito bom na minha carteira. Por quê? Porque eu estava muito direcional. E eu fechei o ano direcional. E não tem nada a ver com política, é uma questão de gráfico, uma questão de ciclo que eu enxergava que poderia ser interessante, né? Mas também tem toda a questão de, não dá para dizer que eu sabia das coisas. Aconteceu, tem a questão de sorte, sei lá. Então, eu vendi o dólar, né? E eu comprei índice. Então foi uma operação dupla ali. Então eu vendi dólar e comprei índice. Eu vendi dólar nesse ano, fiz uma operação do ano passado, mas vendi dólar no início desse ano, aqui em cima. E eu comprei índice do ano passado, fiquei comprado em índice do ano passado. Né? Subi, virei o ano comprado, virei Natal comprado, comprei lá em 18, 19 de dezembro, lá em 104 e pouco, e estou comprado até hoje. Não, encerrei hoje. Cheguei a encerrar lá em 112 e pouco, comprei ontem de novo e encerrei hoje em 112 e pouco. Né? Então, foi uma venda de dólar bacana. Então, qual o tipo de operação que eu fiz? A mesma coisa que eu falei atrás. Gráfico menor, 60 ou 15 minutos, era o que eu tinha operado. Olha 15 minutos, coisa linda. Me disse isso aqui, não dá vontade de operar. Olha o tamanho desse zoom aqui. Eu posso operar desde os 5,50 aqui. A tendência de baixa está clara, pelo amor de Deus. Um gráfico de 60, olha isso aqui. O dólar começa a cair, sobe, vende, sobe, vende, sobe, vende, sobe, vende, sobe, vende, sobe. Quem não vendeu o dólar está perdendo dinheiro. Então, tá claro isso aqui. Bonito, fácil de operar. Tá mais fácil de operar do que milho. Inclusive ganhei dinheiro no dólar, ganhei dinheiro no índice e o milho está travado, saiu do lugar. Então, foi uma ótima operação que eu fiz. Vendi dólar aqui em cima, podia ter vendido mais em cima,
tomei um calor, eu vendi aqui atrás, começou a subir. Poderia ter aumentado a mão e feito um preço médio, mas eu não fiz, eu mantive a minha mesma posição e com o stop lá em cima. Ó, se eu for estopado, beleza. Aí voltou, veio aqui, fui aumentando a mão a favor da operação. Eu gosto muito de fazer isso, porque o que eu faço? O que eu vejo? Quem opera fluxo enxerga isso. Vamos supor que eu vá operar fluxo de uma ação. Sei lá, qualquer ação ali. Sei lá, Petro 4. Né? Aí eu vejo que tem, mas o Petro é mais difícil, pegar uma ação menor ali, sei lá. Uma que eu opere, Equatorial, né? Gol, Lojas Renner, enfim. O que acontece? Eu vejo lá que está lá o JP Morgan comprando. A JP Morgan começa a comprar 10 horas da manhã, começa a comprar 10 e meia. Começa a comprar, vai comprando. E eu vejo que ele vai comprando e fica o dia inteiro comprando e o médio dele vai subindo e ele vai comprando cada vez mais. E está fazendo preço, e a ação está subindo. Aí tem mais 2, 3 comprando junto, e a ação está subindo. Então, eles não estão nem aí se o mercado está subindo. Eles estão comprando porque está subindo, eles precisam comprar por algum motivo. Enfim, estão montando posição. Né? O que muita gente faz é o médio contra. É aquele negócio, eu comprei lá Lojas Renner a X, aí começa, comprei lá R$20, começa a cair, tá 18, eu compro mais, tá caindo, eu compro mais. Quem garante que esse estoque vai subir de novo? Porque as pessoas compram achando que vai continuar subindo. Ou vendem, fazendo preço médio contrário, achando que vai continuar caindo. E muitas vezes dá certo. E esse que é o pepino. Às vezes a gente faz uma operação assim, dá certo 2, 3, 4 vezes. Muitas vezes quando dá certo, eu vejo muita gente fazer isso. Vamos supor, comprei dólar, por algum motivo eu comprei dólar aqui. Comprei aqui. Aí o dólar foi e começou a voltar. Começou a cair, fui comprando, fazendo médio. Né? E vai voltar, fazendo médio. Puxei minha média aqui para baixo. Aí o dólar sobe aqui, o que a pessoa faz? Subiu um pouquinho, vende. Encerra a posição. Aí tomou uma ré, né? Sei lá, R$5.000, R$10.000 aqui. E quando subiu, ganhou 1.000. Qual que é o problema? Vai chegar um dia que o dólar vai dar um tiro para baixo e aqueles 1.000 que a pessoa ganhou 3, 4, 5 vezes, vai perder 50 num dia. E é por isso que quebra. Preço médio contra é muito ruim. Preço médio a favor, qual é o problema? Ele piora o ponto de entrada 1.000 vezes. Né? Então a chance de ser estopado é muito maior, mas o stop é no lucro. E aí a pessoa tem que saber dosar a mão, saber aonde que vale a pena aumentar a mão, não aumentar a mão toda hora, e saber que quando for estopado saiu no lucro, e se der uma oportunidade de entrar de novo, fui estopado, se eu começar a voltar e der uma oportunidade de entrar de novo, eu entro de novo, né? E segue o baile. Então eu prefiro fazer isso. Então foi o que eu fiz no dólar, foi o que eu fiz no índice, é o que eu faço a vida inteira de qualquer coisa. E eu aprendi muito isso vendo fluxo de ação, porque é como os grandes players operam. Poxa, se um JP Morgan, um Morgan, né, operam assim, eu, Guilherme, vou operar ao contrário? Obviamente, lá não é uma pessoa clicando, eles têm, o JP Morgan não é ele montando uma posição no ativo, é milhares e milhões, talvez, de pessoas operando pelo JP, milhares, né, de pessoas operando pela OBS, e às vezes estão operando pelo JP e pela OBS junto, e entra uma ponta e sai na outra, obviamente, né, mas é assim que funciona. Então, eu prefiro fazer assim, para mim dá certo, é uma questão pessoal. Então, dólar, tendência de baixa, bonita, simples, fácil de operar. Saí aqui, porque chegou nessa região de fundo, eu fiz um dinheiro bom esse ano já no dólar, não que eu não vou fazer mais, porque eu quero mais, mas eu não queria deixar perder e correr o risco de voltar aqui na semana que vem numa correção saudável. Inclusive, se acontecer uma correção saudável, eu sou vendedor de novo, num ponto interessante. No 60 eu posso vender, no 120 eu posso vender, olha onde é que está a média desse negócio, nem a média chegou ainda. Então no 60 aqui, inclusive poder ter vendido aqui de novo, o stop aqui em cima, só não vendi porque é sexta-feira. Já poderia ter vendido e continuar vendendo aqui. Tá bom? E aí o Ibov, eu vou botar o índice. Vou botar o Ibov. Ó, Ibovespa, no gráfico semanal, né? Vem subindo, lateralizou no final do ano passado, caiu aqui embaixo e aí subiu de novo. Nessa região aqui, ó, 103, 104, eu comprei, mas eu não comprei Ibov nem Ibov, eu comprei índice. Né? Eu vou botar o Infut aqui. Eu comprei índice
aqui embaixo, tá aqui, ó, 2 de dezembro, 19 de dezembro, foi mais ou menos a região onde eu comprei, deixa eu botar um gráfico diário. Tá, cadê aqui, ó, 18, 16, 17, 18, 19, tá aqui, eu comprei índice por aqui, foi 104 mil pontos, alguma coisa. Mesma coisa, né, botando lá no gráfico de 60 ou 15, né, é os que eu tenho mais olhado, às vezes eu olho 5 minutos para procurar uma operação, mas eu tento entrar pelo de 15 ou pelo de 60, né, deixa eu botar o de 60 aqui, deixa eu voltar lá para trás. Aqui, 15, 16, 17, 19 de dezembro. Tá aqui, subindo. Eu comprei índice por aqui, ele fez um fundo duplo, comprei aqui. E aí fui comprando, quando chegou lá em 109 e pouco, alguma coisa, se não me engano, encerrei a posição. Depois eu comprei de novo, né, e segui comprado. E aí virei o ano comprado, Natal, Ano Novo, estava comprado. Aqui, eu não me lembro se eu encerrei a posição. Acho que eu fiquei comprado aqui, eu fiquei comprado. Aí o mercado veio aqui embaixo. E aí depois subiu de novo. E eu comprei mais, uma coisa assim. Sei que eu fui comprando e encerrei a posição de novo. Me lembro que ele batido 112. Aí eu tinha encerrado, ele voltou, eu comprei de novo, fui comprando. E aí quando chegou aqui, bateu em 112 e pouco de novo, eu encerrei. Aí chegou a subir até 113, aí eu estava fora do índice, mas estava vendido no dólar ainda. Então o dólar continuou caindo, o índice subindo, o dólar continuou caindo, estava posicionado no dólar. E aí acho que foi ontem eu comprei ele, hoje é 13, foi por aqui. Eu comprei ele em 111 alguma coisa, deve ter sido aqui embaixo. Então, eu comprei ele ontem aqui, aí ele subiu, voltou, e aí hoje ficou por aqui e eu encerrei quase no 0 a 0. Então, eu me lembro que foi alguma coisa assim. Então, resumindo, né, eu peguei uma compra de índice daqui de baixo, 104 e pouco, 105 aqui, até 111, 112, né? Foi, voltou, ainda aumentei mão, encerrei, montei posição de novo aqui, antes de dar essa puxada aqui. Então, eu fiquei de fora de uma queda e fiquei bom. O que acontece? Quando isso acontece, o que é bom? Quando a gente faz um montante bom, né, em período curto, abre brecha para fazer, para brincar um pouquinho. Então, eu acabo ficando um pouco mais agressivo, então quando acerta, acaba melhorando mais ainda o payoff. Então, essas operações de índice de dólar nas últimas 3 semanas foram muito boas. Porque eu estava bem direcional. Eu estava comprado aqui no índice e estava vendido lá no dólar. Então, o índice de onde eu comprei até onde eu saí subiu, sei lá, 7, 8 mil pontos. E o dólar caiu lá 280 pontos. Né? Então, dá para fazer. E mesma coisa, questão aqui de índice, dá para comprar um pouco mais. Por exemplo, ó, o notional de um contrato é R$ 2.000, 22 mil reais. Lembra que o dólar 5 dava 250 mil? Aqui 5 dá 111. Então eu poderia comprar 10 contratos de índice aqui, talvez 12, 11, mais ou menos 10 ou 11 contratos para ficar. Isso no preço que está, né? Lá embaixo seria mais. Para ficar mais ou menos no mesmo notional do dólar. Né? Então não comprei 11 contratos de índice nem vendi 5 contratos de dólar matacada. Seria um notional de meio milhão. Eu não operei com notional de meio milhão. Bem capaz. Na virada do ano eu vou ficar posicionado num período de mercado com pouquíssima liquidez, né, e muito ruído, eu vou ficar posicionado. Então eu ficava 1, 2 contratos, 1, 2 contratos, 1, 2, 3 contratos, e aquela logística toda ali. Tá? Então encerrei também a posição de índice hoje, mesma situação. O mercado travou, ficou parado aqui. Sexta-feira não queria correr o risco de sei lá o que vai acontecer segunda-feira. Né? Então preferi ficar parado. Da mesma forma, né, que o dólar lá, o índice, ó, ele vem caindo aqui, né, fez um pivô, bateu na média e voltou aqui, está travado na média ali. Então ele pode, né, também cair a partir daqui e vir para baixo. Então imagina se eu fico posicionado comprado no índice e ele dá uma escorregada, tocou na média móvel agora aqui, dá uma escorregada e vem para baixo. Né, e o dólar sobe no mesmo período, eu devolvo boa parte do ganho que eu tive. Então eu prefiro ficar de fora. Se ele subir aqui e for embora para cima, ótimo. Se ele subir e parar aqui no 114, 115, ficar por aqui, não querer cair, eu compro de novo aqui em cima. Ah, eu vou perder 1.000, 2.000 pontos. Beleza, mas o risco é pequeno. O risco que eu corri é menor. E se o dólar querer, como eu falei, se o dólar querer cair mais um pouquinho e voltar, eu vendo de novo. Inclusive falei no grupo lá, ó, saí fora do índice, falei esses dias, né? Saí fora do índice do dólar, vou entrar de novo quando der um repique. O dólar deu um repique, entrei. O índice deu um repique, entrei de novo. Tá ótimo. Tá bom? E aí teve o caso das Americanas, bom, nem vou comentar, um troço, né, que eu não tenho conhecimento sobre a empresa de fato, mas uma coisa eu sempre falei, né, varejo é um mercado
muito alavancado, é um mercado que tem uma dívida muito alta. Por quê? Porque é um mercado onde o cliente é muito caro, né? Magazine Luiza, todas as empresas, né? Americanas, Americanas é uma hold, né? Com várias, mas Via Varejo, enfim, todas as empresas têm uma dívida muito alta, porque o custo de cliente é muito grande e muitas vezes, a grande maioria das vezes, o cliente não é um cliente fiel. O cliente compra o que é mais barato. Ah, eu vou comprar, sei lá, um telefone, né? Eu vou comprar lá um iPhone. Eu vou lá no Google, boto lá iPhone 12, iPhone 13, pum, vejo os preços. O que eu vou fazer? Vou ver aonde que é mais uma loja a mais barata e confiável possível. Então, eu não vou comprar lá no qualquer lugar, pode ser lá, sei lá, tirar aquele iPhone, pode ser vendido, né? Vender gato por lebre, né? Que eles pegam, reformam um iPhone e vendem por novo. Então, eu vou comprar um lugar confiável, mas também não vou comprar lá na loja da Apple, que é o mais caro. Vou comprar em outro lugar, né? Então, e eu vou porque é mais barato. Eu não vou, se precisar comprar outro telefone daqui a 1, 2, 3 anos, eu não vou na mesma loja comprar porque foi legal, porque o pessoal me atendeu bem. Geralmente eu faço isso, não faço isso. Eu vou lá e vou comprar de mais barato. É um bem ali de uso, né, comum. E a mesma coisa, eu comprei um aspirador de pó há poucos dias. Eu botei no Google, aspirador de pó assim assado. Escolhi um mais ou menos que eu gostava. Bom, vou procurar esse aqui. Peguei a marca dele ali, o modelo, botei no Google ali e fui procurando a loja mais barata. Aí o custo-benefício. Ah, essa aqui é mais barato, mas o frete é caro. Ah, essa aqui é um pouquinho mais cara, mas com o frete ainda está mais barato que a outra. E aí fui vendo e pum, comprei de mais barato. Isso para uma empresa que vende é muito ruim, porque os clientes estão sempre girando. E aí pega período onde a taxa de juros está muito alta, eles têm sempre um empréstimo muito grande, né, para pagar. Toda a questão de marketing é muito pesada e muito cara, tem que estar sempre fazendo propaganda, sempre fazendo promoção para as pessoas enxergarem, senão ninguém compra lá, né? E o que acontece? Isso é muito caro, e com taxa de juros muito alta, a dívida fica muito alavancada. Então não foi o caso do americano, isso foi outra história. Mas é um setor muito difícil de performar. Ele performa muito bem com períodos onde o dinheiro está barato, taxa de juros muito baixa, e performa muito mal com a taxa de juros muito alta, né? Além de diminuir o consumo das pessoas, eleva os custos. Então, bate nas duas pontas, né? E o contrário também é verdade, né? Onde está a taxa de juros baixa, aumenta o consumo das pessoas e, ao mesmo tempo, baixa o custo dele. Então, é o famoso céu e inferno. Então, é o tipo de empresa que eu não sou muito fã. Mas eu tenho. Uma que eu tenho de varejo na minha carteira é Renner, lojas Renner, eu tenho há bastante tempo. Não tem uma posição extremamente relevante, tem. E a outra que eu tenho é Mercado Livre. Só. Mais nenhuma empresa de varejo. Também nenhuma delas tem uma posição muito grande. Se eu juntar as duas, dá ali, sei lá, uns 15% da carteira, né? Mas tem muita posição em outra coisa e faço muito dinheiro também de rentabilidade com contrato futuro, né? Com derivativo. Para ter uma ideia, quando o Ibovespa estava em 130 mil pontos, 130, não, 120 e pouco, quase 130 mil pontos, a minha carteira estava num valor X, num dinheiro X lá. O Ibovespa está hoje, quanto é que está Ibov? 110 mil pontos, então ele estava próximo de 130, né, que foi o topo do Ibovespa. Minha carteira estava com X dinheiros, né, estava lá com dinheiro para um pastel. Hoje, em 110 mil pontos, a minha carteira está mais do que estava com o Ibovespa lá em cima. Detalhe, eu não botei nenhum real de aporte, nenhum. Não tirei dinheiro de outras coisas que eu recebi, enfim, coloquei na minha conta da corretora. Nessa conta, no caso, né? Então, sempre, todo esse dinheiro veio ou de compra de ação, valorização das próprias ações, né? Que chegou a cair aqui e subiu, mas muitas delas, né, se valorizaram, algumas delas e várias estão no negativo, algumas bem negativo, inclusive, né? Mas muito desse dinheiro veio de operação de índice, de dólar, day trade, algum swing trade de operação, né, que é coisa que eu não tenho montado, não está lá na carteira lá como uma operação de longo prazo, né? Então, isso é muito bom. Imagina, vamos supor que eu tinha aqui 100 reais aqui em cima, aí o Ibovespa está aqui, quantos por cento abaixo? Mais ou menos aqui. 13, 14% abaixo, né? 13, de 13 a 15% abaixo aqui do topo, e a minha carteira está com um volume financeiro maior do que estava aqui em cima. Isso quer dizer o quê? Teoricamente, se eu não estou comprado totalmente com beta
negativo no Ibovespa, vamos supor que as coisas subam aqui e eu não faça nada, e o meu beta é mais agressivo que o Ibovespa, inclusive, e a minha carteira tende a valorizar mais do que 10, 12, 15%. Caso o Ibovespa suba 20%, minha carteira, teoricamente, talvez valorize mais do que 20%, né? Independente do período. Então, quando chegar em 130 mil pontos de novo, eu vou estar bem mais do que eu estava um tempo atrás. Isso é muito bom. É muito bom, né? Ruim seria o Ibovespa ter perdido 15, 16% aqui e a minha carteira tivesse perdido nesse período 18%. Isso seria ruim, porque eu estou fazendo cagada. Eu tivesse colocado mais dinheiro para tentar ficar aí. Então eu não botei nenhum real de aporte. Ano passado foi o ano que eu não aportei, uma das contas, obviamente, né? Eu não aportei nenhum real. A conta que eu mais faço no trade, eu não fiz nenhum depósito nela. Eu depositei em outras contas, que eu fiz outras operações e fiz operações, montei carteira em outras contas, mas naquela conta que eu mais uso para fazer operações, que é aquela conta da Clear, inclusive, né, eu acabei não aportando justamente porque eu queria ver esse meu desempenho, separar. E aí, inclusive, esse ano também uma coisa que eu pretendo fazer, né, que já está em pauta, já estou conversando com isso, pela primeira vez na história, eu não sou muito fã de fazer isso, mas vou fazer um projeto piloto, que é gerenciar um portfólio familiar. Aí bati na mesa e balançou a câmera. Gerenciar o portfólio familiar, isso vai ser uma experiência para mim, né, que é um dinheiro que não é meu, é um volume financeiro bem maior do que o meu, né, então vou fazer operações com o dinheiro dos outros, isso demanda uma responsabilidade muito grande e, enfim, vou fazer esses testes, vamos fazer aí, e aí vou ver como é que funciona, né, vou ver como é que é o meu desempenho como bem entre aspas, né? Bota umas aspas gigantescas, assim, eu lá no meio, um gestor de fundo. O dinheiro, obviamente, não é bilhões, né? Pouca coisa, até porque é uma coisa para eu fazer um projeto piloto. Eu vou botar o meu dinheiro junto, mais outros dinheiros, né? E nós vamos fazer vou virar um gestor ali de um pequeno fundo, um family office, pequeníssimo, não é nem para chamar de family office, pequeno fundo ali, que eu vou gerenciar para ver como é que vai funcionar. Bacana. E a ideia é aquela, né? Gerenciar um fundo ali de 200, 300 mil reais, né? Para gerenciar um fundo de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, obviamente que os volumes mudam, né? A questão financeira muda bastante, mas a lógica por trás, identificar os momentos certos de compra e de venda é a mesma. Uma pessoa que gere 300 mil, uma pessoa que gere 30 milhões, ela vai ter que saber comprar na hora certa nos dois casos e vender na hora certa nos dois casos. Se eu comprar uma hora certa e errado no outro, vou perder dinheiro. Então, são coisas que vão surgindo ao longo do tempo aí. Então, 2023 tende a ser um ano de experiências novas. Eu quero fazer esses testes. Espero que dê bom, né? Torço que dê bom, né? Até porque consigo rentabilizar minha carteira também de uma forma diferente, porque eu acabo, né, fazendo aquele negócio, ganhando em cima de performance. Então, ano passado, a minha carteira rendeu 18 pontos alguma coisa. Essa carteira que eu não aportei nem um real. Rendeu 18 pontos alguma coisa. E o Ibovespa subiu 6 ou 7. Vou botar aqui. Quanto é que subiu ano passado o Ibovespa? Foi 4,69. Caiu no final do ano. Tá? Minha rentabilidade no final do ano fechou em 18 pontos alguma coisa. Então, bem maior do que o Ibovespa. Vai continuar assim? Não faço ideia. Bem provável que não, né? Vai ter anos que eu vou fechar no negativo. Vai ter anos que eu vou fechar 4,00. Mas fechando acima de CDI, fechando acima de BOV, já é um benchmark bacana. Eu conseguindo cada vez mais melhorar isso, e principalmente manter isso sem passar um drawdown gigantesco, é melhor, né? O pior de tudo é passar um drawdown gigantesco. E olha, como eu falei, a minha rentabilidade esse ano já deu muito boa, só com as operações de índice de dólar. Né? Deu uma baita operação. E o Ibovespa no ano está 0,84 negativo. Então, minha carteira rentabilizou bastante esse ano. Eu nem sei quando é que deu, mas deve ter dado uns 8 ou 9%. Né, com as operações que eu fiz em índice, dólar, milho e mais alguns day trade em ação. Deu uma rentabilidade muito boa. E o Ibovespa caindo. Né? Então, se eu parasse o ano agora aqui, eu já estaria 10% acima do Ibovespa. Obviamente que, né, não vai acontecer, mas ia estar só começando. Então, já que eu comecei bem, agora a grande jogada é manter a calma. Né? Quem se mexe menos
é quem costuma ganhar mais dinheiro, não tenha pressa. Eu não tenho pressa nenhuma de ganhar dinheiro no mercado financeiro. O mercado está aí, todo dia, né? Então, segunda a sexta, pelo menos, está aí para a gente olhar e fazer operações. Beleza? Então, um bom ano para todo mundo, um bom início de ano. Desculpa ter demorado bastante para gravar vídeo, né? Eu demoro, às vezes, eu sei, mas a ideia não é porque eu não quero falar, porque eu não gosto, ou porque quebrei, pelo contrário. Como eu falei, eu gosto muito, as coisas têm dado muito boas, as operações têm dado muito boas, tem sido muito bacana, só que, né, isso demanda tempo e eu não tenho um clone meu aqui ainda. Então, eu tenho muitas outras coisas para fazer, além de ficar na frente do computador o tempo todo gravando vídeo e só fazendo trade aqui. Eu tenho outros negócios também e tem outras coisas que eu gosto de fazer que nem dinheiro gera só trabalho mesmo. Mas enfim, até mais, até o próximo vídeo, valeu, tchau.